aí, foram bons estudos? Esse vídeo complementa o vídeo anterior, também de perguntas e respostas sobre diversidade de expressões do ser. Se você não viu o nosso vídeo sobre a temática, corre lá que ainda dá tempo. A questão é que a gente tem preconceitos. Enquanto sociedade, a gente tem muitos preconceitos. A gente tem padrões. Olha, tem que ser assim, assim e daquele outro jeito. Né? Se nascer num corpo de homem, masculino, tem que gostar de azul, só vestir azul, tem que brincar de carrinho, jogar bola, e só pode vestir short e calça. Né? Não tem muitas dessas estruturas sociais do que é de determinação de gênero, que tem que ser assim, assim, assim. Aí as meninas, né, as mulheres, nasceu num corpo feminino, tem que vestir rosa, tem que brincar de boneca e vestir saia, vestido, né? E muitas vezes se coloca que não pode fazer um do outro, né? Menina não pode jogar bola. Menino não pode brincar de boneca. Não é assim? E a gente percebe que isso, na verdade, é uma construção social. Tem em algumas sociedades, por exemplo, a Escócia, o kilt, né? Que é aquela saia, chama-se kilt. É uma saia escocesa que se utiliza em cerimônias, né, em momentos especiais. É uma saia, mas os homens usam. Aquelas batinas, né, de muitos religiosos, que parecem um vestido, tem uma estrutura de vestido. Muitos países orientais também, as pessoas, né, os homens usam vestes que parecem vestido. E diversas sociedades, atualmente, as mulheres usam calça, usam short. Isso aí, hoje em dia, já está assim, modificando. No passado era de uma forma, hoje já está diferente. E vai se modificando com o tempo. Né? Porque é algo que é uma construção sócio-histórico-cultural, né? E aí, olha que interessante o que Emmanuel vai dizer para a gente. Não, antes disso, vamos trazer uma fala de André Luiz. André Luiz quer falar um negócio aqui para a gente. Vamos ver o que é. Apesar de ser natural, né? Como a gente percebe na fala dos espíritos, trazer questões de outra polaridade que não a do nosso corpo. Olha o que acontece. André Luiz vai fazer um relato da fala de um espírito, né, de Félix, que é um instrutor lá no plano espiritual, no livro Sexo e Destino, capítulo 9. Ele fala assim: mulheres e homens, em espírito, apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de característicos viris e feminis em cada indivíduo. Ou seja, nós, enquanto espíritos, a gente pode trazer características mais ou menos elevadas, masculinas e femininas, né? De ânimos e ânima. Aí ele fala que isso acontece. E aí ele continua. O que não assegura possibilidades de comportamento íntimo normal para todos, segundo a conceituação de normalidade que a maioria dos homens estabeleceu para o meio social. Olha só, que reflexão. Então, por que o espírito traz as suas características, independente do seu corpo? Isso não garante que o espírito, quando reencarna naquele corpo específico, que ele precisa, não garante que ele traga as características que se observam normalmente na sociedade. Que a sociedade diz que é o normal, né? Que são os padrões. Né? Então, isso que a gente estava conversando. Você nasceu num corpo masculino, então você tem que ser vestir dessa forma, se portar dessa forma. A gente tem a questão dos papéis sociais também, né? Ser o chefe da família. E toda aquela estrutura patriarcal, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, geralmente, machista, em que o homem tem privilégios porque vem de um histórico, né, que traz isso, mas que está se ressignificando aos poucos. E no livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre a igualdade, né, entre os homens e as mulheres. Então a gente vai chegar nessa perspectiva evolutiva. Então, essa perspectiva, esse padrão que se é imposto pela sociedade, que não vou nem dizer imposto, mas construído e imposto por atitudes pessoais, né, de cada um. Mas essa construção de gênero, ela não vai atender
de forma genérica. A maioria das pessoas é assim, se comporta assim, nessa sociedade, na outra sociedade diferente. Mas isso não é para todos. Porque acontece isso que os espíritos estão colocando como algo natural. De muitas vezes a gente trazer essas tendências, essa forma de ser de polaridades anteriores nossas. De experiências em outras polaridades. Né? E aí, essa perspectiva de falar sobre normalidade e conceito de construção de gênero é muito importante, porque quando a gente fala assim, uma coisa, isso aqui é normal, isso aqui não é normal, muitas vezes, na verdade, não muitas vezes, praticamente quando a gente fala em normal e anormal, é quando a gente deprecia algo, quando a gente diz assim, isso aí não é normal. A gente como se a gente fala assim, quando a gente fala assim, você é anormal, é como se a gente estivesse dizendo, você é errado. Isso aí que você não é legal. É a forma como você é. Né? Então a gente tem que ter cuidado com essa palavra. No sentido dessa palavra normal na estatística, lá na estatística a gente tem uma curva normal, que ela parece um sino. E a curva normal é para registrar, né, a ocorrência de um determinado fenômeno. Ou seja, por exemplo, estatura, né? Existem pessoas mais baixas, muito baixas, né? Tem pessoas muito altas, mas essas pessoas são geralmente em pouca quantidade. São poucas as pessoas que são extremamente baixas e extremamente altas. A maioria das pessoas está ali numa faixa central de ocorrência em estaturas médias, medianas. Então, as pessoas que estão na perspectiva da maioria estão no centro da curva normal. Mas isso é uma questão de quantidade. Só que essa palavra, no dia a dia, no sentido comum, ela é usada de forma pejorativa, quando a gente diz que uma pessoa ou algo é anormal. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E por conta desse cuidado, Emmanuel, em Vida e Sexo, no capítulo 21, ele vai falar para a gente que a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trate simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Então ele vai dizer para a gente que esses conceitos de isso aqui é normal, isso aqui é anormal, quando a gente foca na perspectiva morfológica, na perspectiva externa, né, de características, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquele outro jeito, isso aí deixa a desejar, esses conceitos. E ele vai dizer para a gente o que é importante quando a gente vai se observar, tanto a nós mesmos quanto ao outro. São os agentes mais elevados de definição da dignidade humana, ou seja, da moral, daquilo que a gente faz na nossa vida, de bom ou não, né? Aquilo que as nossas atitudes, é isso aí que vai trazer uma perspectiva de análise, importante de análise, não as questões morfológicas, as questões externas. A questão é que a gente está limitado por essa perspectiva física. Quando a gente, lá no início da nossa reflexão, perguntou, enquanto espíritos imortais, como vocês se enxergam, né, como homem, como mulher, ou de outra forma, a gente não conseguiu se enxergar como espírito imortal. Porque a gente está limitado. A nossa visão é muito mais voltada para o que é físico, o que é externo, na nossa condição evolutiva atual. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente diz aí, e aí, tudo bom? Como é que tá? E a gente vai elogiar alguma coisa da pessoa, algo da pessoa, a gente elogia o celular, porque, que celular massa, que legal, o seu carro, que legal, o seu penteado, né? Só vai elogiar a aparência da pessoa, você tá tão bonita ou bonito, e vai dizer, como você tá magra, ou magro, musculoso, né? Tá forte, tá malhando. São sempre coisas externas, sempre não, geralmente, né? Muitas vezes. E dificilmente a gente vai falar sobre as perspectivas íntimas, né? Poxa, eu gosto muito de você, ele acha uma pessoa simpática, você é muito legal. Como você está alegre hoje, né? Enfim, a gente fala pouco dos sentimentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do que é interno, do que é de valor para o espírito imortal na sua trajetória. A gente está mais preso ainda às questões
externas, né? Às vezes a gente até tem vergonha de falar sobre as questões íntimas, porque a gente não está acostumado, às vezes a gente foge disso. A gente não tem o costume do autoconhecimento, né, que é tão importante. E aí, por isso, a gente fica, né, na perspectiva dessa questão das questões da sexualidade, a gente também fica preso a questões morfológicas, né, trazendo os conceitos de normalidade e anormalidade da sociedade, dos padrões da sociedade. Aí André Luiz vai falar pra gente, né, do livro Sexo e Destino, né, a fala do instrutor Félix, no capítulo 9, ele vai falar o seguinte pra gente. Na crosta terrestre, na crosta planetária, os temas sexuais são levados em conta na base dos sinais físicos que diferenciam o homem da mulher e vice-versa. No entanto, aí ele vai falar, isso não define a realidade integral, porquanto, regendo esses marcos, permanece um espírito imortal, com idade às vezes multimilenária, encerrando consigo a soma de experiências complexas, o que obriga a própria ciência terrena a proclamar, presentemente, que masculinidade e feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Olha que massa! É um texto um pouco grande, mas em resumo, o que ele fala pra gente? Que aqui na Terra a gente está acostumado a levar em conta as questões fisiológicas, né, quando a gente vai tratar dos temas relacionados à sexualidade. E que os espíritos, nós espíritos, temos uma idade aí multimilenária, com experiências complexas, riquíssimas, né? E aí a própria ciência está tendo que, nos seus estudos, admitir, né, está tendo resultados que mostram que não existe masculinidade e feminilidade totais. Ninguém é totalmente masculino e ninguém é totalmente feminino, né? Do ponto de vista psicológico. Olha que massa. Isso aí vai dizer o que pra gente? Que nós todos estamos no mesmo barco. Cada um está num cantinho do barco, com as suas especificidades, suas características, mas estamos no mesmo barco. Nós todos temos tanto características masculinas como femininas. Não somos 100% do ponto de vista psicológico homens e nem 100% mulheres. Temos as duas perspectivas, as duas polaridades que já estamos desenvolvendo ao longo do percurso multimilenar, né? Isso aí eu achei muito legal, muito, 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 muito demais. Porque aí, assim, quando a gente está no mesmo barco, nós todos estamos nessa condição, né? Nessa encarnação pode ser que a gente, né, traga... Eu estou numa polaridade masculina, fisiologicamente falando. Mas eu posso trazer características femininas, né? No meu jeito, como a gente conversou, no jeito, na forma de se expressar, na forma de se atrair, de se sentir, de se enxergar. Eu posso me enxergar como mulher, né? Mesmo estando num corpo masculino. E como também posso me enxergar de outra forma, que não homem, que não mulher, com os dois elementos, um pouco de cada, homem e mulher. Cada um tem uma forma de se ver, de se expressar, né? E é interessante porque até se eu digo assim, eu sou homem, mas existem várias formas de se sentir homem, né? Nessa polaridade ânimos, né? Que Jung usa, né? E tem várias formas de se sentir mulher, né? De se sentir na polaridade ânima. Então isso nos coloca numa mesma perspectiva, sendo que cada um, na sua encarnação especificamente, no estado que estamos atualmente, traz as suas necessidades e perspectivas e características. Né? Mas enquanto espíritos imortais estamos no mesmo barco. E aí os espíritos vão falar para a gente que existem várias formas, né, enquanto encarnados, de se perceber, de se expressar em relação à sexualidade no aspecto de atração, né? Tanto de atração como de se sentir, se enxergar, né? Enquanto gênero. Como é que eu me enxergo? Qual é o gênero em que eu me enxergo? Aí olha o que Camilo, o espírito Camilo, no livro Minha Família, o Mundo e Eu, né, uma psicografia de Raul Teixeira. Quando eu trago João de Anges,
são psicografias de Divaldo Pereira Franco, e quando eu trago Emmanuel para conversar com a gente, Emmanuel e André Luiz, são psicografias de Chico Xavier. Chico Xavier, tá certo, gente? E todos esses trechos que eu tenho trazido aqui para a reflexão da gente, tá no livro que Marina comentou, né, que a gente organizou, Sexualidade, o que dizem os espíritos e a ciência. É um e-book que está lá no Kindle, para quem quiser ter acesso. E aí, olha o que Camilo vem falar para a gente. A energia criadora do sexo dispõe de um amplíssimo espectro de manifestações que se espraiam pela hetero, homo ou bissexualidade, sendo que o indivíduo será invariavelmente responsável pelo que realize de positivo ou de negativo, em prol da vida ou da morte, ao longo do seu roteiro reencarnatório, considerando-se que se trata de experiências evolutivas do ser imortal, nas diferentes etapas da sua ascensão. Então ele vai dizer para a gente que existe um amplíssimo espectro de formas de expressar essa energia criadora do sexo, a energia sexual, que é a energia criativa. E nessa área da sexualidade ele dá exemplos aqui, alguns exemplos, né, que é a heterossexualidade, a homossexualidade ou a bissexualidade. Mas existem outras perspectivas, né? Tem outras falas dos espíritos também que citam a sexualidade. Se eu não me engano, é Manuel Filomeno de Miranda. Em um dos seus livros, ele traz essa fala. E outras perspectivas, né, que existem de orientação do seu afeto, né, da sua perspectiva sexual em relação ao outro. E aí, Joana de Ângeles também vai falar para a gente sobre essas perspectivas. Ela vai dizer assim para a gente no livro Após a Tempestade, é no capítulo 6. Ela vai dizer assim: transexualidade ou homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade e assexualidade. Olha aí, ela também fala da assexualidade, né? E a sexualidade, que se exteriorizam no campo da forma ou nas sutis engrenagens da psique, têm suas nascentes e funções nas tecelagens do espírito. As expressões em que hoje a sexualidade se manifesta e recebe o ridículo ou a chacota, o aval, a imitação da sociedade, examinadas pelo lado espiritual, merecerão de futuro justo tratamento por legisladores e psicólogos, médicos e psiquiatras, educadores e sociólogos, que terão corrigida a feição do problema, ensejando mais amplo entendimento, nobre da vida, em todas as suas manifestações e finalidades. Olha que interessante e que complexo, né? Mas que revelador. Quando Joana vai falar das diferentes, assim como Camilo, diferentes possibilidades de expressão da sexualidade, e ela destaca que no futuro, todos esses profissionais, né, da psicologia, da educação, todos eles, poderão, né, trarão no futuro, um justo tratamento. Mas essas temáticas, né, essa temática da sexualidade, nessa perspectiva, precisa realmente, gente, se desenvolver, se aproximar mais dessa realidade do espírito imortal. E por isso a importância da doutrina espírita, né, quando traz a reencarnação e todos os processos que advêm dessa caminhada, né, que explicam essa realidade. Então ela fala aqui, né, de que terão corrigido a feição do problema, ou seja, a visão sobre essa problemática. Não o problema como algo errado, né, mas como algo que é uma situação que vem ensejando dúvidas, né? Então que merece mais amplo entendimento sobre a vida. E aí a gente faz um destaque aqui para a gente ressignificar esse início da fala de Joana,
Porque ela fala assim, transexualidade ou homossexualidade. E, assim, não é realmente a mesma coisa. Está dentro das perspectivas de sexualidade, né, de expressão do ser, mas a transexualidade é algo, como diz a ciência, ligado à forma como você se identifica, se enxerga, e em relação ao corpo em que você está. E daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. E a homossexualidade é uma questão de como eu me atraio afetivamente, romanticamente, sexualmente em relação a outra pessoa. E Emmanuel vai falar isso pra gente no livro Vida e Sexo, no capítulo que ele intitula Homossexualidade. Ele logo no início fala assim, a homossexualidade ou transexualidade, conforme chamam, né, utilizam esse termo também em alguns ciclos da ciência. Ou seja, ele admite que, na época, o livro é de 1970, na época, alguns círculos da ciência utilizavam como sinônimo homossexualidade e transexualidade. Olha como o Emmanuel é sábio, ele destaca que acontecia isso, mas ele não diz que é a mesma coisa. E já projetando que no futuro a ciência admitiria, né, que são questões diferentes. E a própria Joana, nessa fala dela aqui, ela diz que todos esses estudiosos, né, vão precisar, né, estudar e vai ter um futuro tratamento, né, mais justo, em uma análise mais apurada. E faz parte dessa análise a diferenciação entre essas duas perspectivas, transexualidade e homossexualidade. Esse livro de Joana é de 1974, então também próximo lá da época de 1970, que é o Vida e Sexo, que na época a ciência usava como sinônimo. Então, talvez por isso Joana também usou, né, como sinônimo. E então, gente, são essas diversas perspectivas, né, de como o ser encarnado traz as suas questões íntimas e se expressa na sua sexualidade. E aí a ciência vai estudar sobre isso, né? É importantíssimo. Kardec, na Gênese, no capítulo 1, ele vai falar sobre a importância da ciência aliada ao espiritismo, né, a doutrina espírita. E ele destaca, né, que se novas descobertas forem alcançadas, se uma nova verdade se revelar, que a doutrina espírita aceitará, né, que ela se modificaria nesse ponto. É claro que verdades, né, devidamente comprovadas e que não sejam contrárias aos princípios que a doutrina espírita traz. Então tem que ter ali um estudo realmente científico, e aí esse conceito de ciência, a gente precisaria de uma tarde para conversar, né, filosofar sobre o conceito de ciência. Mas, de fato, Kardec traz a importância da ciência junto ao espiritismo. E a ciência vai trazer os conceitos, né, de sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual e expressão sexual. A gente tem no livro que a gente citou, que organizamos, esses conceitos muito bem trabalhados no capítulo, na segunda parte do livro, em que se traz ali várias referências da Organização Mundial de Saúde, da Associação Americana de Psicologia, dos conselhos federal e regionais de psicologia do Brasil. Então, todas essas instituições têm várias referências trazendo esses conceitos. E é basicamente, gente, incrivelmente, o que os espíritos têm dito. Né? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, conceitua a homossexualidade. É bem próximo, né? É praticamente o mesmo conceito que a ciência traz hoje em dia. Né? Todas essas perspectivas que a gente conversou hoje estão bem alinhadas com a ciência, sendo que a ciência vai ali explicar mais aprofundadamente com estudos realizados nas pessoas encarnadas, né? Estudos que ali analisam diversos comportamentos de diversas pessoas e vão chegando em conclusões. São diversas formas de pesquisa, né? E a ciência traz, então, esse conhecimento para nos esclarecer. Aquela sopa de letrinhas, como muita gente chama, né? Sopa de letrinhas LGBTQIAP+, não é uma sopa de letrinhas simplesmente. Cada letrinha dessa representa uma forma de ser do espírito encarnado com relação à sua sexualidade. E é importantíssimo que a gente compreenda essas perspectivas diferentes.
para que a gente possa se compreender, né, nas nossas questões íntimas, cada um, e compreender o outro, para que a gente possa respeitar mais o outro. A gente não vai, nesse momento de hoje, destrinchar a fundo esses conceitos da psicologia, mas basicamente a gente vai trazer, em termos gerais, o que algumas dessas perspectivas trazem, né? Quais são elas, o que elas trazem, como compreender, de forma breve. Sexo biológico são as nossas características fisiológicas, certo? A identidade de gênero é como eu me sinto intimamente. Lembra que a gente veio conversando, né, com base na fala dos espíritos? Como eu me sinto intimamente, enquanto espírito, né? Apesar de estar no corpo masculino, eu posso me sentir de forma feminina, me enxergar como mulher. E aí eu estou numa condição trans, né? Transgênero é quando eu estou numa condição de me sentir numa polaridade que é diferente da do meu corpo, né? Do sexo que foi me atribuído no nascimento. E pode ser o contrário, né? Tanto eu posso estar no corpo feminino, masculino e me sentir mulher, como eu posso estar no corpo feminino e me sentir homem. Ou me sentir de outras formas, né? Nem me sentir mulher, nem me sentir homem, me sentir um pouco de cada polaridade. A ciência traz essa perspectiva, né? Então, quando a gente tem o corpo diferente da nossa forma de se sentir psicologicamente, a gente está numa condição trans. Se a gente está na mesma polaridade física e psicológica, a gente está numa condição cis, certo? E só um destaque para a questão do termo transexualidade. Muitas pessoas não gostam desse termo. No Brasil ele é muito utilizado, mas em alguns países não é bem visto por muitas pessoas trans, né? O termo transgeneridade é bem mais aceito. E aí, no livro, que a gente organizou, a gente explica mais em detalhes sobre esse assunto. Aí a gente vem também para a questão da orientação sexual. É como a gente se orienta na perspectiva do nosso afeto, do nosso desejo, romanticamente, sexualmente, né, afetivamente, em relação ao outro. Se eu tenho uma perspectiva, estou num gênero, me sinto homem e me atraio por homens, eu estou numa perspectiva homossexual. Se eu me sinto homem e me atraio por mulheres, eu estou numa perspectiva heterossexual. E assim, existem várias orientações sexuais. A ciência traz também várias, os espíritos citam algumas, a ciência traz várias perspectivas de compreensão. É bom também pesquisarmos sobre isso. E a expressão sexual é o nosso jeito, a nossa forma de ser. Eu posso estar no corpo masculino e ter um jeito feminino. E isso não quer dizer que eu seja homossexual, minha orientação seja homossexual. São coisas diferentes. Eu posso estar no corpo masculino, ter um jeito feminino e minha orientação ser heterossexual. Ou outra, né? Então são questões que estão associadas na estrutura psicológica, mas são questões diferentes. E, gente, todas essas reflexões que são importantíssimas, elas têm um objetivo. Né? Não é só para a gente saber, é para que a gente possa se compreender e compreender o outro. Porque como é que a gente vai acolher o outro se a gente não compreende o que o outro está passando, o que o outro sente, como ele se sente nessa sociedade que oprime, que diz que a pessoa tem que ser de um jeito, de outro jeito ou desse outro jeito, que não é, muitas vezes, a estrutura e a forma como a gente reencarna, né? Então é preciso que a gente se esclareça com a doutrina espírita, com a ciência, sobre essas temáticas, né, sobre esses assuntos. A nossa sociedade tem trazido aí exemplos, né, de variadas formas de violência em relação às pessoas que diferem do que é tido como normal. Anos atrás, há alguns anos, uma pessoa lá em Recife, uma pessoa trans, foi queimada viva, né, violentada e queimada viva lá no Cais de Santa Rita, né, para quem é de Recife conhece. E ela foi, né, para o hospital com grande parte do corpo queimada, teve seus braços amputados
e não resistiu aos ferimentos, chegando a falecer. A gente tem vários casos de violências desse tipo, extremas. Muito porque a pessoa é violenta em si, mas muito porque ela tem um preconceito sobre a forma de ser do outro. E esse preconceito se expressa em diferentes níveis de violência em relação ao outro. Né? Desde um olhar de julgamento, a uma fala preconceituosa, a uma exclusão, a uma expulsão de casa. Muitos jovens, né, muitos de vocês jovens são expulsos de casa porque têm uma condição trans ou uma condição de orientação diferente da heterossexual normativa. Em que mundo estamos, né, gente? Eu tenho amigos jovens da evangelização que foram expulsos de casa pelos pais, foram para a casa da avó, por questões religiosas e preconceitos. A avó, né, os avós também o expulsaram de casa. E hoje ele vive sozinho, jovem, tendo que lidar com diversas dificuldades na vida. Né? Então são perspectivas de violência, de preconceito inúmeras. E aí o convite da gente, né, o convite de Jesus, é a gente compreender o outro, para acolher, para ter empatia em relação ao outro. E aí, para a gente finalizar, né, essa longa conversa, e se vocês deixassem, se Marina deixasse, a gente ia ficar aqui conversando bastante, muito mais coisas. Mas para a gente ir finalizando, eu queria trazer uma fala do espírito, um relato do espírito André Luiz, é uma fala de um instrutor espiritual, no livro No Mundo Maior, que ele diz assim: erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, ou seja, ele está, né, admitindo que existe ali um consenso do que é normalidade construído pela sociedade, né? Ele vai dizer assim, né, que é erro lamentável supor que essa perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Ou seja, não é só essa perfeita, entre aspas, normalidade sexual que traz as possibilidades de manifestação afetiva. E ele continua: o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação, e insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Cada um de nós, gente, estamos juntos nessa caminhada, né, de amarmos, aprendermos a amar e sermos amados. E ele diz: Jesus não partilhou o matrimônio normal na Terra. E, no entanto, a família do seu coração cresce com os dias. Jesus, ele não foi padrão em nenhum desses aspectos. Desde o seu aspecto moral, a sua questão de estrutura familiar, como André Luiz traz, a sua forma de ser, porque ele tinha as polaridades equilibradas, como o espírito puro. Então, apesar de estar no corpo masculino, ele era vigoroso e ele era doce ao mesmo tempo, ele tinha as polaridades desenvolvidas, né? Ele, na sua pureza, ele não trazia os anseios sexuais de erotismo, porque isso advém da questão fisiológica, de estar preso ao corpo, né, ligado, e ele era puro, então ele era desvencilhado do corpo, né, desprendido, apesar de estar usando o corpo. Então Jesus não foi um modelo de padrão da sociedade, nem daquela época que ele veio, nem nessa nossa. Ele estava muito à frente da nossa época, né, desses padrões. Ele é o nosso padrão, nosso modelo e guia, né, como diz no Livro dos Espíritos. Então, gente, esse é o convite de Jesus, né, que nós sigamos o seu exemplo. E aí, agora é realmente para terminar, hein, gente? Tem uma música muito massa, muito legal, de Denis Soares, que chama Vem Comigo. E se vocês escutarem, ela é muito bonita. Ela traz ali um sentido de convite de Jesus, né, do Mestre, para a gente. E tem uma frase que ela diz assim: me dê sua mão,
Juntos vamos navegar. Vem ver, o amor não demora a triunfar. Vem comigo. E é isso junto. E é isso, gente. Vamos juntos, né, nessa caminhada, né, em busca da nossa transformação íntima, né, desses esforços diários de respeito, de busca de respeito, de diminuir nossos preconceitos, de acolher mais o outro, de ter mais empatia e de realmente aprender a amar a nós mesmos e ao outro. Então é isso, gente. Galerinha do canal Geração Espírita Z, né, Marina? Foi muito bom estar aqui com vocês, né, e ter essa oportunidade de refletir sobre essa temática tão importante para cada um de nós. Com certeza, inclusive eu gostaria de frisar que quando eu falei que era para pegar pipoca e avisei que a temática era boa, eu estava falando a verdade. Eu não estava brincando, gente. Porque veja só, inclusive durante as nossas conversas aqui na elaboração, né, de quais seriam as temáticas para a gente trazer aqui para o programa e tudo, eu aprendi tanta coisa, né, para você ver como eu não sou tão velha assim, mas é sempre tempo para aprender. Pelo menos eu não me sinto tão velha assim, tá? E E não é. aí, eu fico tão encantada, assim, pela forma, a naturalidade com que ele fala, que a pessoa fica ouvindo e não percebe o tempo passar. Então, eu sei que foi mais do que o tempo que a gente tinha combinado, mas não se preocupe, porque é isso mesmo, a temática é complexa, né? É difícil você conseguir sintetizar quando há tantas diversidades, tantas pluralidades, né? E que é importante você discutir isso aqui, né? É importante trazer para o nosso aprendizado, né? E o aprendizado, enfim, enquanto humanos e enquanto espíritos, né? Humanos no sentido de convivência com o outro, de sociedade, né? A gente tem que ser esclarecido e o esclarecimento requer também a discussão, né? A conversa. E a conversa leva tempo, claro. Mas é encantador, é maravilhoso ter você aqui sempre, né? Se você que está me assistindo não viu os nossos episódios anteriores, assista. Marcos está lá nos episódios anteriores também. E Luana também, né? Muita coisa boa para se discutir sobre sexualidade, sobre sexo, sobre energia sexual, como ele mesmo já trouxe aqui, né? Que a gente abordou nos episódios anteriores. E só para finalizar aqui, eu gostaria de dizer que erro seria achar que Jesus, ao trazer a mensagem de amor e falar amemos uns aos outros como a vós mesmos, né? Ame uns aos outros como você se ama, como você se amaria. Então, que erro seria achar que essa fala dele estaria equivocada em algum momento, que a gente deveria tratar alguém de forma diferente por questões fisiológicas ou, como você falou, né? Em termos da psique, né? Em termos do ânimo e do ânima. Que erro seria, né? Seria dizer que Jesus estava errado na sua colocação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Fique conosco, deixe o seu like e aguarde aí que no próximo programa tem mais. Nos vemos na próxima quinta-feira. Valeu, gente.